queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Se você tem, pode sentar mesmo, tá? 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos ver o 23, para ficar mais completo. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Eu vou repetir a última frasezinha. Em perigo entre falsos irmãos. Amém? Eu só queria ler até chegar a essa passagem. Agora eu vou pedir que você feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui precisando ouvir a Tua voz, precisando ouvir a Tua palavra, precisando ouvir a revelação do Teu Espírito. Pai, eu sei, Senhor, que de mim nada posso falar, nada posso, ó Deus, edificar, mas eu sei, se pela Tua graça, Tu revelares a Tua palavra nesta noite, e a Tua palavra sair como é viva e eficaz aos nossos corações, ó Deus amado, com certeza nós nos alimentaremos e nós nos fortificaremos na Tua presença. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu faço uma pergunta para você. O que é ser falso irmão? Eu faço uma pergunta para você. Como Paulo teve contato com falsos irmãos? Se ele estava no auge do seu ministério, o poder de Deus estava com ele. Todas as investidas que Paulo fala aqui é do mundo contra ele. É da natureza, das forças da natureza contra ele. É dos próprios judeus contra ele. Mas aqui ele está dizendo que também estava em perigo entre falsos irmãos. Estava em perigo. Ele não estava convivendo tranquilamente com falsos irmãos. Ele diz que estava em perigo. Então, não só a gente pode perguntar como Paulo tinha falsos irmãos, como também nós podemos perguntar como esses falsos irmãos poderiam colocá-lo em perigo. Eu não posso responder essa pergunta sem antes analisarmos um contexto que não tem nada a ver com isso. Mas é uma promessa, é uma advertência de Cristo que está em Mateus capítulo 7. Vamos abrir? Mateus capítulo 7.
gente vai começar a entender alguma coisa sobre o que eu quero falar hoje, que na verdade é sobre continuar falando sobre ciladas do inimigo. Astutas ciladas do inimigo. Na semana passada eu falei que mais importante do que conhecer as astutas ciladas do inimigo é conhecer as armadilhas. Porque as astutas ciladas do inimigo estão na cabeça dele. Mas as armadilhas estão palpável para nos pegar. Se nós conhecermos as armadilhas, não importa as intenções dele, importa nós nos prevenirmos dessa armadilha. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz o Senhor Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Somente até aí, para a gente depois discorrer mais alguma coisa. Bom, então a gente percebe que Jesus está advertindo aqueles discípulos para acautelar dos falsos profetas. Mas engraçado que Paulo não disse que estava em perigo com falsos profetas. Ele estava em perigo com falsos irmãos. E se nós analisarmos aqui, nós vamos entender que muito pior são os falsos profetas do que os falsos irmãos. Porque os falsos profetas se caracterizam com duas coisas básicas: conhecimento e liderança. Conhecimento no sentido de abrir a sua boca para dizer que Deus está falando alguma coisa. E para isso, eles precisam colocar isso em prática no sentido de citar a Bíblia, ter boa locução, ter bom carisma, e também, eles precisam ser bons líderes. Eu costumo brincar, irmãos, se essa igreja crescer, é puro milagre de Deus, porque não tem carisma nenhum para vocês ficarem aqui me olhando. Isso eu tenho consciência. Não tenho carisma nenhum para que vocês venham a estar aqui me seguindo o que estou falando. Porém, se for graça de Deus, que a palavra que saia daqui, desta igreja, venha a ser pura e exclusivamente dele, com certeza o fruto vai ser visto nesse local. Amém, irmão de Jesus? Mas tem lugares, irmãos, que não tem frutos, mas tem beleza, boa locução, boa palavra, muitas técnicas de pregação, muitos sorrisos individuais para cativar as pessoas, Isso, graças a Deus, a minha esposa tem para ela e para mim, Então, o que eu não tenho, a minha esposa tem de sobra. Então é por isso que Deus me colocou do lado, ela do meu lado. Amém, irmão de Jesus? E também cozinha muito bem, Então o que acontece? O que eu quero passar para vocês é que Jesus está dizendo que existe a possibilidade de entrar falsos profetas dentro de uma comunidade de verdadeiros irmãos. Mas entrar falsos profetas dentro de uma comunidade de verdadeiros irmãos, como foi falado de manhã, a gente pode até deixar entrar. Vai falar, se nós estamos cheios do Espírito Santo, temos o conhecimento da Bíblia, temos a capacidade de discernir, esses vão falar uma vez só e vão embora. O problema é
quando não há na igreja, por mais que os verdadeiros irmãos estejam fiéis, não há esse discernimento. Então os falsos profetas entram. E eles entram não só com essas qualidades todas que eu falei, mas ele entra com uma outra coisa, que é isso que eu quero falar com vocês. É uma séria armadilha. E eu queria comparar, quem gosta de pescar ou já pescou, já viu pescar alguém aí, levanta a sua mão. Ninguém gosta de pescar? Não? Eu já pesquei muito quando eu era jovem. E sabe qual era o instrumento que eu mais gostava de pescar? Tarrafa. Porque a tarrafa, você joga o esmo, se souber jogar bem, você joga o esmo, puxa uma vez, não vem nada, puxa outra vez, não vem nada, mas às vezes você joga o esmo, como foi num Natal, que até hoje eu não me esqueço. Que tarrafada foi aquela? Existia um pescador profissional que jogava tarrafa também, comigo, com meu irmão, e eu joguei a tarrafa. Quando eu vi o negócio tum na tarrafa, eu falei, é ferro. Eu me lembro como se fosse hoje, ferro, tem alguma coisa grande aqui. Aí o ferro, peraí, ele foi, pegou da minha mão, veio puxando e falou, cara, isso aqui é muito grande, vamos ver o que é. Ele veio puxando. A Cristina não estava? Não, eu ainda não tinha conhecido ela, era mais jovem. A minha mãe ficava sentada lá na areia, esperando meus peixes, né? Mas nesse dia ela ficou, que isso? Sabe por quê? Não veio um grande, não. Veio pelo menos aí uns 15 desse tamanho assim, grandes. E o ferro com maior dificuldade, esse pescador profissional, de não deixar nenhum fugir, aí veio, puxou devagarinho, eu fui puxando, ele, quando veio, ele veio com aquela tarrafada cheio de peixe, grande, tainha de mar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem armadilhas que o diabo lança para pegar muita gente. E só tem uma armadilha que faz ele pegar muita gente. Sabe qual é? Poderes sobrenaturais. Se o falso profeta entra para pregar e tem discernimentos de homens de Deus, e ele sai, e você não chama mais, você entendeu que ele está querendo pregar heresia e tal. Mas se nesse dia que ele pregar, ele lançar essa armadilha, vai ser difícil você falar, é um falso profeta. E qual é essa armadilha? Vamos ler no mesmo capítulo 7, versículo 21. No mesmo, é sequência, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, como Deus fez milagres numa igreja cuja o próprio nome de Jesus é pregado e é falado, e ele fala para aqueles homens que estarão argumentando com ele sobre esses milagres, como ele vai dizer que não conhece esses homens? Aí a gente precisa conhecer uma outra orientação de Jesus sobre o reino de Deus, que está exatamente em Mateus 13, versículo 36. Então, pode abrir que a gente vai ler rapidinho. Mateus 13, versículo 36. Eu estou tentando aqui pular alguns versículos para ficar claro, mas você vai entender. Diz assim a palavra do Senhor. Então
tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do campo, do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Ou seja, não tenho dúvida que esses que vão argumentar com Cristo, os milagres que eles fizeram, na verdade, eles não eram a boa semente de Cristo, que são os verdadeiros cristãos. Eles eram o joio que foram plantados na igreja pelo inimigo. Então, irmãos, ele nunca os conheceu, porque não foi ele que colocou ali naquela igreja, naquela administração, naquela direção, os seus filhos. Foi o inimigo que se infiltrou e colocou homens para fazerem coisas que era dele e não de Deus. Isso, irmãos, faz o quê? Faz dar um nó na cabeça de quem ouve um profeta, um falso profeta falar. Porque o falso profeta vai falar coisas, sutilezas, que você de repente nem percebe que é sutileza maligna, mas na hora que ele fala: eis que te digo que você está com um problema tal, e ela está, você vai receber essa cura agora, e ela está precisando da cura, e aí ela: vem aqui que eu vou te dar essa cura. E aí ela vem e recebe a cura. Ou outro diz: eu vou expulsar o demônio agora de quem orar, e vem, se manifesta o demônio, e ele expulsa o demônio. São sinais e maravilhas que o diabo faz, tal qual um homem de Deus faz. E aí eu falo que dá um nó, porque um evangelista, um doutor, um pastor que ouve essas pequenas heresias e fica assim: poxa, mas por que ele está falando isso? Aí vem esses milagres, essas maravilhas. Aí vem uma frase que vocês estão conhecendo muito nos últimos tempos: contra fatos não há argumentos. Ele fez milagre. Esse homem fez milagre aqui na igreja. O pastor está orando por milagres há anos e não acontece nada. E daqui a pouco ele veio pregar aqui e fez milagres. Esse homem é de Deus. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o Senhor orientou. O Senhor está dizendo para você: não se iluda com os milagres. Não se iluda com o sobrenatural, porque o sobrenatural é muito fácil de enganar o povo de Deus. Mas o sobrenatural também é proveniente de Deus. Então, dá um nó na cabeça da gente. Como é que pode? Pode, porque o diabo tem poderes. Se nós abrirmos, não vai abrir não, tá, irmãos? Para a gente só ir lembrando. Em Êxodo 7, capítulo 10 a 12, o que aconteceu quando Arão e Moisés foram falar com o faraó? Eles pegaram a vara de Arão, jogou no chão, e a vara de Arão se transformou em serpente. E aí o que aconteceu com os dois homens? Geralmente, então, dois homens, porque é citado na Bíblia que é James e Jambres. São dois homens que resistiram, jogando as varas deles e se transformando em serpente. Presta atenção numa coisa: as duas primeiras pragas que Arão e Moisés, fizeram, os magos também fizeram a mesma coisa, que foi o sangue e as moscas. Só que o grande mistério é que eles fizeram a mesma coisa, mas não puderam, de maneira nenhuma, curar o problema, resolver o problema.
Por quê, irmãos? Porque o poder do diabo é grande, mas é limitado. O poder do inimigo, ele vem para enganar, mas ele não vem para sanar nada. O que adianta uma pessoa ser curada de um câncer, mas antes ouviu que o Espírito Santo é feminino, como foi falado aqui hoje de manhã, e ela acredita nisso, e passa a ter o Espírito Santo como qualquer outra coisa, menos Deus, e ela sai curada, mas enganada? O que adianta isso, irmãos? Não adianta, porque o nosso Deus faz o serviço completo. Ele traz a palavra que alimenta, ele traz aquilo que você precisa, e ele é poderoso para fazer o milagre que ele está determinado a fazer na sua vida. A grande armadilha do inimigo é o que está sendo lançado em grandes tarrafadas, é fazer um milagrezinho. Porque hoje a igreja de verdadeiros cristãos, por muitas vezes ser morna, por muitas vezes ser cheia de questionamentos, por muitas vezes ser cheia de ensinamentos, não crê no poder de Deus. Só que a Bíblia fala que Jesus vai chegar nos últimos tempos e vai perguntar, e o Senhor encontrará fé na terra? Sabe por quê? As coisas de Deus, os milagres de Deus são mediante a fé. O milagre do diabo, você não precisa de fé nenhuma. Você não precisa crer em nada. Porque ele quer te enganar, para depois fazer você crer nas mentiras. E quando ele entra numa igreja, fazendo os sinais e maravilhas, ele cria o seu joio. E os seus joios são falsos irmãos. E qual é o mal que os falsos irmãos causam? Eles danificam os verdadeiros irmãos. Porque o joio danifica, é uma erva danina, é uma erva que danifica, não é uma erva que cresce junto e beleza, é uma erva que fica de olho, sexualmente falando, no irmãozinho, no pastor, na irmãzinha. Para quê? Para fazer ela pecar. Então olha só, Paulo naquela época, eu não tenho dúvida, já tinha joio, porque se tem falsos irmãos, tem joio na igreja. Ou seja, logo cedo, Paulo aqui está falando mais ou menos, eu vou chutar aqui, talvez 15 a 20 anos ele passou aprendendo muita coisa, os 45 anos, quando ele passou essa experiência toda, ele viveu 45 anos, mais ou menos, e nessa época já tinha joio, irmão. Por quê? Porque já tinha falsos profetas, porque já tinha um maligno agindo no campo. E aí eu quero dizer para você, irmãos, Atos 4, versículo 29, eu quero que você leia lá comigo agora. Atos, capítulo 4, versículo 29. Olha só o que João, o que Pedro fala quando ele é ameaçado. Atos 4, versículo 29. Quando ele é ameaçado para não falar mais no nome de Jesus, e ele é preso, e ele e João, Pedro e João são ameaçados, não fale mais nesse nome. E aí ele fala, é mais importante o quê? Agradar a vós, ou aos homens ou a Deus? E quando ele se reúne com a igreja, depois que ele foi liberto daquelas ameaças, olha o que ele ora para o Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que Pedro falou? Senhor, nós precisamos continuar pregando a palavra com ousadia. O interesse de Pedro era pregar a palavra com ousadia. Ele não
queria servir as viúvas e as pessoas que estavam entrando em conflitos na sua igreja, porque ele tinha que se dedicar à oração e à palavra. Então eles tinham que estar focados na palavra. Mas aí olha o que ele falou: enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. Irmãos, a coisa mais importante que nós temos é pregar a palavra. É você não se desviar da verdade. Mas eu quero dizer para você que nosso Deus estende a sua mão para confirmar a palavra que está sendo pregada e para trazer curas, milagres e prodígios para nós crescermos como igreja, porque é isso a promessa de Deus. Ou você acha que acabou, que o Senhor está com as mãos encolhidas? Ele prega a palavra bonitinho, mas já passou a fase do crescimento da igreja? Já passou a fase dos primórdios da igreja? Então eu não vou estender minha mão para curar, eu não vou estender minha mão para fazer milagre não, porque os teólogos estão dizendo isso, que agora passou a fase. Eu não digo isso. Eu digo que eu dependo dos milagres do Senhor Jesus Cristo, mas só se eu pregar a palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Só se eu mostrar que Ele está voltando e que você não pode amar o mundo, você não pode estar fora da igreja, você tem que estar em comunhão, fazendo a Santa Ceia. Se você tem problema no casamento, tem que resolver. Se você vai divorciar, não pode divorciar. Se você vai divorciar, não pode casar de novo. Não pode, irmãos. Eu vou me divorciar. Então, não pode casar de novo. Você é solteira, você teve uma relação de muitos anos e se desquitou, saiu dessa relação, você é solteira. Então você pode ter um varão no Senhor para casar de novo. Agora você já é casada, no papel. Você tem o direito, se ele te persegue, se ele é uma pessoa que te bate, se ele é uma pessoa que te trai, você tem direito de se separar no Senhor e cear no Senhor. Porém, não se case de novo. Ou então volte para ele, porque de repente ele vai se converter. O que eu quero passar para você, que não dá para, por causa de crescimento de igreja, fazer você ser enganado. Não dá. Chega. Eu cheguei uma vez com um pastor e falei, pastor, ele assumiu a igreja e eu estava todo enrolado financeiramente. E ele falou, eu vou dizer que eu queria que você fizesse, não me lembro o que ele falou. Eu falei para ele, pastor, olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu estou com um problema financeiro. Estou com o meu nome sujo. Está complicado, pastor. Eu falei, não tem problema não. Isso é assim mesmo. Esquece a cabeça não, continua fazendo o que eu te falei. Não é o certo. O certo, muitas vezes, é você falar, você está com um problema financeiro? Tô. Faz um cálculo de quanto você deve. Eu devo na Casa Bahia 15 mil reais. Tá bom, quanto dá isso por mês? Qual a negociação que você conseguiu? Eu consegui fazer, a perder de vistas, 300 reais por mês. Então tá bom, você paga a Casa Bahia, coloca como dízimo e traz o seu envelope vazio. Mas conserta a tua vida na Casa Bahia. Conserta a tua vida financeiramente. E se não tem como consertar, ora, busca, clama ao Senhor. Porque o Senhor é fiel para exigir e para fazer se cumprir. Quando você é um verdadeiro cristão.
Por quê, irmãos? Porque é assim que tem que ser. A palavra de Deus não pode ser manipulada. Ela é fato. Um verdadeiro corpo de Cristo, ele precisa andar em integridade. Eu de manhã esqueci a palavra, mas é membro postiço. Irmãos, você não pode ser um membro postiço. Você precisa ser um membro saudável dentro da igreja. E o membro postiço é aquele que está todo errado e não se preocupa, está drenando, está apodrecendo e não se preocupa em pedir ao Senhor para consertar a sua vida. Se eu prego a palavra como tem que ser pregada, e eu preciso da mão do Senhor estendida para curar, para fazer milagres, para fazer essa igreja crescer, porque essa igreja só cresce se Ele quiser, essa igreja só vai prosperar se Ele quiser, e uma das colaborações do Senhor é milagres e maravilhas, mas não através de falsos profetas, não através de implantadores de joio, mas através de homens e mulheres que jejuam, que oram, que clamam, que veem a consagração, que buscam, que se afastam do pecado, que temem em não vir à casa do Senhor aos domingos, pelo menos. Então, irmãos, eu creio e vai acontecer milagres nesse local. Mas antes dos milagres tem que ter palavra viva, tem que ter doutrina viva, tem que ter ceia sendo consumida, participada por todos os irmãos. Que negócio é esse? No dia da ceia não vem, não tem perspectiva. Irmãos, entre com perspectiva na tua vida espiritual. Eu digo isso porque há 28 anos eu vivia sem perspectiva, 25 anos, 28. Eu vivia sem perspectiva nenhuma, querendo fazer a obra, fazer de qualquer jeito. Mas quando Deus falou para mim, chegou a hora, Ele falou para mim e para minha esposa, num culto que a gente estava sentado, e ela sabe muito bem, que não tinha nada a ver de profecia, não tinha nada. A pessoa se levantou e falou: Deus está te avisando que já chegou, está chegando, não é, Cristina? Mais ou menos assim que ela falou? Naquele dia que a gente estava no culto e ela pegou uma visão, ela falou assim: Senhor me mostrou um relógio. Havia uma cruz no véu vermelho, né, que batia, né, em vocês. Esse Senhor deve ser alguma coisa sua, porque o véu batia nos dois. E ele disse que o relógio dele está comigo. E aí ela fazia. Então o que acontece? Eu creio que foi Deus que falou. Porque logo após isso, meu coração começou a ferver de fazer uma obra íntegra. E uma obra íntegra não é fácil, porque você trabalha com política. Numa obra de Deus é politicagem. Numa obra de Deus é muitas vezes chantagem financeira. É você dizer coisas que o Senhor não mandou você dizer, para que você dê a melhor oferta, para que você dê o dízimo. Olha, irmão, se você não dá o dízimo, o diabo está te pegando. Mas a intenção não é de fazer a pessoa dar o dízimo. A intenção é de ter o dízimo da pessoa. Porque se essa pessoa precisa se consertar e dar o dízimo, é para ela, não é para a igreja. E eu tentei fazer algo íntegro. Estou tentando fazer algo íntegro. Mas eu sei que não agrada. Principalmente ao demônio. Principalmente aquele que causa armadilhas. E quantas armadilhas ele vai tentar causar. Porque a cabeça dele está cheia de astutas ciladas. Se você acha que ele está quietinho, não está. Então, irmãos, para o Senhor fazer milagres, é preciso que você, primeiro,
seja semente. Ué, mas a semente não é a palavra? Mas é isso que Jesus falou aqui no Mateus? Que o mundo é o campo e a semente são os filhos do reino? Mas como é que pode isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus fala da parábola do semeador, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: a palavra é a semente. Olha, se a palavra é a semente, como é que os filhos do reino é a semente? Simples. Porque o Senhor, Ele trabalha com duas sementes. Ele trabalha com a semente da palavra, que produz de 4 situações, ele produz uma, que são os filhos do reino, e esse pega e dá 30, 60 até 100 vezes mais. O que é 30, 60 até 100 vezes mais? É a semente que vai para o mundo para pregar, e depois que a semente se junta com outra semente, com outro irmão, forma a igreja, forma o trigo. Irmão, você só é trigo dentro da igreja. Fora da igreja, você é semente do reino. Dentro da igreja que eu digo, não é aqui não. Fazendo parte de uma igreja. Quando você faz parte de uma igreja, quando você ceia numa igreja, você é trigo. Mas quando você se afasta da igreja, você não ceia na igreja, você é semente do reino. E o que uma semente sozinha vai produzir? Não vai. Você, quando faz parte de uma igreja e ceia na igreja, você é corpo. Mas quando você sai da igreja, vive uma vida desigrejada, você é membro de um corpo que precisa ser enxertado em você. Então, quero dizer para você, irmãos, eu busco os milagres, mas os milagres não me iludem. Não me iludem, irmãos. Por isso que eu falando aqui de manhã sobre deixar as pessoas, chamar pessoas para pregar, nem. Mas pode fazer o milagre que quiser, porque primeiro tem que vir a palavra que edifica. E ninguém que vem como joio traz palavra que edifica, porque não consegue, que só o Espírito Santo de Deus produz edificação para a igreja. Quando eu entrei aqui, eu me lembro bem que uma irmãzinha que já era da igreja há muito tempo, estava afastada, problemas sérios, conhecido da minha filha. E a gente precisando de irmãos, né? Precisando de, né? Ela falou, eu vou lá na sua igreja. Chegou aqui arrasada, batida, toda destruída. E a gente foi, trouxe uma palavra que foi ao coração dela. Ela chorou, ela sentiu que era para ela. E quando se levantou, ela já se levantou falando em profecias, falando em revelações, já querendo dominar a situação. Só que, pelo Espírito, eu não permiti que ela fosse desenvolver esse dom aqui. Porque ela primeiro precisava ser sarada e cuidada, ter um pastor, ter uma liderança, para depois Deus a usar. Então eu sabia que ali era o demônio tentando iludir a igreja. Sabe o que aconteceu? Falou para mim, olha, esse letreiro que o senhor está querendo botar aqui, pode ser que eu vou pagar. O senhor faz o orçamento, pergunta se pode dividir, eu vou pagar. Se comprometeu para ajudar a igreja. Eu falei, amém, amém. Sumiu, irmãos. Porque nem na parte financeira me iludiu, e nem na parte espiritual me iludiu, nem na parte de milagres me iludiu. Porque, irmãos, você quer ver uma pessoa ser benquista numa igreja que é de Deus? Buscar as coisas espirituais, não os milagres. Buscar consagração.
buscar estudo da palavra. Isso tudo faz com que você se mostre apto a fazer milagres através do nome de Jesus. Então, irmãos, eu fico tranquilo em dizer, pode pregar quem quiser aqui. Se for falso profeta, eu vou identificar. Se for milagres que não são de Deus, eu vou identificar. Sabe por quê? Porque eu vivi minha vida vendo isso. Em vez de muitos estarem no seminário, como é muito bom estudar, né? Eu perguntei o irmão Cláudio se ele fez o básico. Ele falou, eu fiz o básico, o bacharel, o doutorado, o seminário, o bacharel, né? O mestrado. Eu falei, para por aí. Eu não fiz isso não. Mas a minha vida toda foi abrindo igreja, começando do zero. Fui em tudo que é lugar que você possa pensar, do zero, de garagem. Que Deus me levou, eu fui. Experiência do que é sobrenatural de Deus e do que é enganação do demônio, eu tenho de sobra. Então, irmãos, a igreja, ela precisa tomar cuidado com falsos irmãos. Mas ela precisa primeiro tomar cuidado com falsos profetas. Porque é ele que transmite ensinos que agradam e aqueles que não são convertidos aceitam e se transformam em joio. Então, nessa noite, essa armadilha, nós tomamos cuidado, por favor. Muitas vezes você vai visitar uma igreja, que é muito bom visitar uma igreja, às vezes não está bem na tua. Melhor do que sair e ficar em casa é ir numa outra. Aí chega lá, muitas vezes, vem logo uma profecia para você, vem logo um milagre que Deus vai fazer na sua vida, vem logo a cura que você está buscando. Mas peraí, o que ele pregou antes disso? O que ele falou antes disso? Ele falou que Jesus está voltando, ele falou para você rejeitar as coisas do mundo, ele falou que nada que no mundo tem no mundo agrada a Deus e que você precisa ser chamado para fora, ou seja, estar na igreja porque Cristo vai te levar para a eternidade. Ele está te falando que você precisa consertar a tua vida, ele está falando que você precisa ter a vida financeira organizada, ele está falando tudo isso, então aceita o milagre dele. Mas se não estiver falando isso, não aceita. Se ele estiver falando, fica assim mesmo. Fica assim não, conserta a sua vida perante o Senhor. E o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, irmãos, nessa noite, a segunda armadilha, e é para pegar muita gente, são os poderes sobrenaturais. Jó, ele recebeu uma enxurrada de problemas num instante, e uma delas foi um fogo descendo que queimou toda a sua vinha lá. Esse fogo, o mensageiro disse, é fogo de Deus. Veio, destruiu tudo. Já veio quebrando ele, né? Porque já veio dizendo, Deus está te maltratando. Quando na verdade era fogo do diabo, que veio para tentar fazer ele blasfemar. Então, o diabo tem poder para atacar fogo, para trovoadas, para tempestades, para coisas sobrenaturais gigantes, grandes. Mas o Senhor tem poder para te dar autoridade de dizer, acalma-te, mar, cessa a tempestade, porque o Senhor está dizendo que eu tenho que passar para o outro
lado da margem. E aí sabe o que vai acontecer? Quando o diabo colocar todo o seu sobrenatural contra você, se você crer, você vai ver as coisas passarem e você permanecer na igreja fiel ao Senhor. E para terminar, antes de pedir para você ficar em pé, faltam ainda 11 minutos, eu quero dizer para vocês que o diabo é tão astuto que Deus falou para ele: não toca na vida de Jó. Isso não. Aí o que Jó recebeu? Recebeu uma orientação da própria esposa. Jó, depois que tudo aconteceu, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como é que alguém pode amaldiçoar o Deus e morrer, irmãos? Amaldiçoar o Deus pode. E como é que pode morrer? Tiro na cabeça. Foi o diabo que deu? Não. Mas o diabo induz. Eu te garanto que Jó, porque Deus ele é presciente, sabia de tudo. O diabo não é presciente. Então, Deus sabia que Jó ia ser tentado a se matar. Mas Deus também sabia que Jó iria dizer para a mulher dele: como uma louca mulher, tu falas comigo. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? E quantas pessoas estão sendo induzidas a se suicidar e se suicidam? Pastores, líderes, tribo. Quantos homens de Deus estão sendo induzidos ao suicídio? Sabe por quê? Porque não discernem as coisas, as armadilhas do mundo. Então, nessa noite, eu quero que você, vamos ficar em pé em nome de Jesus, eu quero que você entenda uma coisa: essa igreja é uma igreja que não crê que os dons de Deus cessaram. Os dons espirituais, os milagres, as profecias, os sinais, as maravilhas, nós não cremos nisso, que cessaram. O que cessou foi a inspiração da palavra de Deus, no sentido de se ter mais mensagem de Deus a não ser isso aqui. Toda a mensagem de Deus que vem por isso aqui. Ninguém vai dizer que agora tem o 2 Flávio capítulo 3, não existe isso mais. Agora, por causa disso, falar que não existe mais os sinais e as maravilhas, isso é uma aberração para a própria igreja, que precisa da mão do Senhor, curando, fazendo milagres, fazendo sinais, e você diz: não faz não quero não, só vou pregar a palavra e ficar esperando o Senhor voltar. Não, irmãos, você receberá poder para ser testemunho de Deus, para fazer Deus operar na sua vida através das suas mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados até o dia de hoje. Se você crer, você vai ver esses sinais acontecerem. Se você não crer, você vai ser um salvo que não crê, não vai ver os sinais. Ou vai ver os outros fazerem e vai dizer que é do diabo. Mas o mais importante é ser salvo, irmãos. Aquele que crê e for batizado será salvo, ponto. E esses sinais seguirão aos que creem. Beleza, não é esses sinais seguirão aos salvos. Seguirão aos salvos que creem. Aos salvos que não creem, estão salvos. Amém? Mas se Deus colocar você para orar por alguém, creia que a sua mão pode curar, através do poder de Deus. Amém? E só para terminarmos mesmo, eu pedi perdão a vocês ficarem em pé esse tempo. Paulo fala: se um anjo que desça do céu pregar um outro evangelho, a não ser esse que eu já tenho que pregar, é anátema. Um anjo descer do céu é sobrenatural. Aparecer para você é sobrenatural. Ele está dizendo assim:
o que muitos dizem: contra fatos não há argumentos. Gente, um anjo desceu do céu e falou comigo. É um fato. Mas Paulo está dizendo assim: contra fatos, contra a palavra de Deus, não há fatos que argumentem. A palavra de Deus é soberana a qualquer milagre. A palavra de Deus é soberana a qualquer anjo que desça e diga que o Evangelho mudou. Porque o Evangelho não vai mudar. O anjo pode descer, pode fazer coisas, milagres, sobrenaturais para uma igreja. Mas se a palavra for mudar, anátema seja, porque não há fatos que argumentem contra a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Porque você vai ouvir nas rádios que você ouve, né? Na internet. Gente, eu estou vendo aqui milagres. Só pode ser Deus aqui, irmão. Não há fatos que argumentem. Contra fatos não há argumento. Está vendo esse homem aqui, ele é aleijado, está levantando agora. Vem para a igreja aqui, que aqui é a igreja de Deus. Não! Prega a palavra primeiro e mostra se ela é verdadeira. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa segunda mensagem sobre as armadilhas do diabo. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Mas eu te peço, Senhor, nos mantenha vivos, atentos para qualquer ação maligna que venha tentar nos iludir, nos contradizer, ó Deus, da tua palavra. Senhor, o relativismo é a pior praga que existe dentro da igreja, onde a palavra de Deus não é a verdade, ela contém as verdades. A palavra de Deus não é pura, ela é misturada com coisas dos homens. Os ensinos de Jesus, na verdade, os milagres de Jesus são apenas ensinos. Irmãos, eu quero dizer para você, creia sempre que o Senhor não muda a sua palavra. Em nome de Jesus, haja o que houver, Senhor. Faça com que o meu irmão entenda que tu estás voltando e que o amor de muitos esfriará, mas não de todos, e que a gente consiga manter esse amor mediante a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu venho dizer para as astutas ciladas do diabo: não adianta armar a tua armadilha nesse local. Todas as pessoas que porventura entrarem aqui e pregarem a palavra de Deus e não for de acordo com a verdade, não adianta fazer milagres, não vai iludir. Em nome de Jesus Cristo. Eu digo, o demônio vai fazer engano do lado aí, mas aqui não, em nome de Jesus. Não vai colocar relativismo nessa igreja, porque essa igreja é uma igreja que foi plantada com a verdade, com suor, com fé, com jejum e com oração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos mantém. Mas agora, estende a tua mão para essa vida que precisa de cura. Estende essa mão para essa vida que precisa restaurar o seu casamento. Senhor, estende essa mão para essa pessoa que precisa resolver seus problemas financeiros. Senhor, faz esses milagres, porque tu ainda é Deus de milagres, prodígios e maravilhas. Traz profetas verdadeiros para falar, ó Deus, em teu nome, para profetizar direções. Mas tem que ser no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar falando com você. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Semana que vem, nós vamos estar falando da terceira armadilha do diabo. Qual é? Você se lembra? Sedução. Essa é perigosa. Sedução é perigosa. E eu quero dizer para você que Jesus foi tentado no deserto, que eu falei na semana passada, que não era, faltou ainda 2 minutinhos, não era, irmãos, temos a oferta para distribuir. Pode adiantar para mim os envelopes? Daqui a pouco eu falo das ofertas, só para a gente não perder tempo. Que não foi tentado pela possessão. Por quê? Porque só tinha ele, o Espírito Santo e o diabo no deserto.
A Bíblia não fala que tinha um irmãozinho, que tinha um pastor, que tinha alguma coisa lá do lado. E a gente sabe que o demônio só entra em quem não tem o Espírito Santo. Então ele não poderia ser tentado por alguma possessão, porque o Espírito Santo estava nele, desceu sobre ele. E sobre quem tem o Espírito Santo, o demônio não pode habitar. Aí, qual foi a tentação então? Uma delas foi o sobrenatural. A armadilha sobrenatural. Porque ele disse, se estás com fome, você tem poder, como filho de Deus, para fazer esses pães se transformarem. Só que ele não estava ali para ser filho de Deus. Ele estava ali para ser homem que resistiu o diabo até o fim. E ele poderia até orar, mas se transformasse, era o diabo que ia transformar, não era Deus, porque ele ali estava para ser tentado. Então ele ainda falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a boa palavra. Mas se ele fosse um de nós, talvez a gente falaria, é verdade, eu vou pedir agora, eu estou com fome. E essa fome de Jesus não era uma fomezinha de quem ficou, já estava passando mal. Porque 40 dias no deserto e depois teve fome, ele não teve fome com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias, com 10 dias, com 20 dias, teve. Só que chegou com 40 dias e já estava passando mal, porque ele era carne. E ali passando mal, as promessas do diabo ficavam mais fáceis. Mas ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a boa promessa que sai da boca de Deus. Pega o teu milagre, diabo, e leva para você. Porque se fizer milagre aqui, não foi Deus, foi você para me iludir. Esse é um. A gente vai falar outro. Tá bom? Em nome de Jesus. E agora é hora de ofertar.